sempre uma alegria estar nesse comitê, participando. A gente faz parte do Comitê de Economia, mas tem uma simbiose muito clara, né, com o Comitê de Concorrência. A gente está aqui apresentando uma parte da nossa agenda de pesquisa desse ano do ano de 2022. O que a gente faz parte do grupo de trabalho do IBRAC, que estuda integrações verticais, fusões verticais. É um grupo que está aí desde 2020, a época do presidente Lauro Celidônio. Nós tivemos a provocação, né, internacional, digamos. Foi lançado o guia do FTC, de integrações verticais, e aí a pergunta que se colocou, será que é a hora do Brasil também ter o próprio guia, né? Então, foi um momento, 2020, 2021, de, né, estudar, pesquisar, investigar o que seria um guia adequado. Ao final de 2021, foi feita uma proposta, uma apresentação de guia para provocar a discussão, né, junto ao IBRAC, junto à SG, no CAD, e em 2022 nós fomos brindados com essa notícia de que foi formado um grupo de trabalho no CAD, em que houve essa intenção de propor esse guia. Então, nós nos juntamos ao CAD, ao GT, desenvolvemos conhecimento, desenvolvemos um levantamento que parte vocês vão ver nessa apresentação. Participamos do workshop do CAD, que tivemos 2 apresentações, 3, e a primeira parte da apresentação foi o panorama internacional, que vocês vão ver hoje, esse levantamento pelo time de voluntários fantástico que se juntou a nós. E também temos uma outra vertente importante, que é o levantamento da jurisprudência nacional, que a gente vai, em algum momento, marcar aqui nesse comitê, no Comitê de Economia, e apresentar para vocês também. Minha fala é breve, eu agradeço a presença de todos. Passo a palavra à Vivian. Bom dia. Primeiro, também quero fazer os agradecimentos iniciais da pessoa do nosso presidente executivo, Bruno Drago. Também muito feliz da Renata e do Guilherme Ribas estarem aqui. Também queria registrar a presença do nosso grupo irmão, né, do CAD. Então, está aqui a Daniele, a Letícia, a Jade. Obrigada por privilegiar esse evento também e contar com a participação de vocês. Acho que eu também só vou falar a grande virtude do nosso grupo e especialmente desse evento, que é essa ala jovem da comunidade antitruste brasileira, que nem sempre tem espaço de expor sua competência, né? Então, aqui são rostos que vocês nem sempre estão acostumados nos eventos, mas são esse sangue novo que está broxando e que são pessoas inteligentes, cheias de energia, e traz também essa parte do antitruste para se expor. E mais um destaque que eu apontaria antes de passar a palavra para o Bruno, que esse grupo, ele vai muito na função e na missão primordial do IBRAC, que é você provocar o Competition Advocacy, né? Então, a gente se inicia em 2020 e provoca a discussão a ponto do CAD também reagir e formar o seu próprio grupo de fusões verticais. Então, a gente acha que esse grupo já nasceu virtuoso por conta disso e também por conta da nossa heterogeneidade na participação dos nossos voluntários e pesquisadores. Vivian, obrigado. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, que apareceu minha mãozinha levantada, mas eu não queria falar. Mas já que você me deu a palavra, é só a primeira vez que eu estou participando esse ano do Comitê de Concorrência aqui, então, das boas-vindas a todos. Eu não consegui participar da reunião na semana passada, e acho que hoje o tema é um tema super importante aí, que, como acho que a Adriana falou no começo, a gente tem visto aí cada vez mais uma preocupação, uma discussão do guia. Então, enfim, só rapidamente passar a palavra para vocês, para a gente já iniciar os trabalhos aqui, pedir desculpa de novo pela interrupção. Antes de passar a palavra, então, para a Ana Binotto, queria pontuar que hoje é um dia especial para o GT de Fusões Verticais.
que além de expor os nossos trabalhos da ala de internacional, porque também tem outros trabalhos sendo feitos em outras frentes, a gente quer escutá-los, ouvi-los e discutir os temas que a gente elencou como mais relevantes para trazer para vocês do IBRAC, e uma honra também ter o CAD na audiência para poder também contribuir com suas observações. Queria agradecer, sem mais delongas, para entrar logo no tema, mas queria só agradecer o time todo que trabalhou todo na questão do levantamento dos guias. O levantamento dos guias, a gente focou em 3 jurisdições que vão ser tratadas aqui. E não foi só levantar e analisar o guia, a gente também olhou todos os comentários que foram trazidos em consulta pública, nos levantamentos, o diálogo que a autoridade teve com esses comentários. Então, um trabalho bastante rico, que a gente vai, sim, procurar meios de publicar, porque é muito válido, mas aqui é o primeiro espaço que a gente tem para o IBRAC, para a gente conversar e trazer esses temas. Então, queremos que tenha uma troca rica hoje, esse é o nosso objetivo. E agradecer a Adriana e a Vivian pela toda a condução do trabalho, porque foi um trabalho que a gente teve prazos curtos e todo mundo conseguiu dar o melhor de si, o melhor retorno, graças à condução do trabalho da Adriana e da Vivian, então obrigada também. Ana Binotto, pode ir. Obrigada, Ana. Também faço as minhas palavras as da Ana, minha xará. Tem sido um trabalho muito legal, e aí só para a gente já poder entrar um pouco na apresentação hoje, queria explicar um pouco. A nossa ideia hoje é discutir, alguns dos membros do GT vão participar representando todos os subgrupos, apresentando alguns casos que a gente encontrou de destaque nessas 3 principais jurisdições, Estados Unidos, Reino Unido e Comissão Europeia, União Europeia, e fazer um diálogo com os guias que esse subgrupo que foi coordenado pela Ana Olímpia levantou e destrinchou no detalhe. É óbvio que a gente não vai conseguir passar por todos os pontos, mas a ideia era usar esses casos e esses guias um pouco de orientação e mais fonte de novas discussões do que qualquer coisa. Então, só para explicar um pouco como funcionou o nosso trabalho, principalmente na frente de levantamento de casos, diferentemente do pessoal que analisou os casos nacionais, isso a gente provavelmente vai trazer para o IBRAC também para discutir, a metodologia que a gente usou para discutir, levantar e analisar os casos internacionais, ela em nenhum momento pretendeu esgotar a jurisprudência dessas jurisdições e nem também podia esgotar o entendimento, entre aspas, internacional sobre o tema, porque a gente também escolheu poucas jurisdições, entre tantas que costumeiramente, recorrentemente, analisam casos de fusões verticais. Na verdade, o que a gente pretendeu fazer foi encontrar, com base na leitura dos guias, casos-chave que pudessem, eventualmente, ilustrar a aplicação de uma ou outra teoria do dano específica, que pudessem ilustrar discussões envolvendo remédios especificamente voltados para sanar preocupações relacionadas a integrações verticais, e esses são alguns dos casos que a gente vai trazer para debate hoje. Quando a gente montou esse levantamento de casos, alguns também foram trazidos pelo próprio GT do CAD, que por alguma razão, provavelmente interações com autoridades estrangeiras, enfim, a leitura dos guias, esses casos chamaram a atenção do GT do CAD, que nos levou, por nossa vez, a iniciativa de analisá-los com um pouco mais de detalhe. Quando a gente olhou, e aí só passando um pouquinho rapidamente pelos pontos que a gente tentou identificar nos casos, a gente tentou identificar as teorias de dano, basicamente, que foram analisadas, eventualmente exploradas pelas autoridades, e a gente tentou privilegiar casos que tiveram análises mais detalhadas. Então, quando a gente olhava para as decisões, às vezes sessões inteiras, páginas e páginas dedicadas a testar e analisar teorias de dano próprias para as questões verticais. Não só, obviamente, a gente tem casos que também tinham preocupações horizontais, e até fazendo esse disclaimer, na nossa apresentação aqui dos casos, os expositores vão privilegiar os debates sobre a questão vertical, né? Então, nem sempre são casos que só tratavam de integração vertical, e, essencialmente, algumas das teorias
de dano que a gente olhou e analisou incluem, obviamente, discussões de fechamento de mercado, tanto ajustante quanto a montante, discussões sobre aumentos de custos de rivais, discussões sobre discriminação, alavancagem, acesso a informações concorrencialmente sensíveis, casos que discutiram efeitos coordenados decorrentes de integração vertical, efeitos conglomerados e também poder de portfólio, e também casos em que se discutia o impacto da reação de terceiros pós-integração vertical. São esses alguns pontos que a gente tentou procurar nessas decisões e, em alguns casos, encontrou análises super detalhadas, que é um pouco que a gente vai compartilhar com vocês a seguir. Então, é isso, só fazer esse disclaimer de que em nenhum momento a gente pretendeu esgotar nem os casos de uma única jurisdição. A gente também tentou, para fazer esse diálogo com os guias, são todos guias recentes, né? Privilegiar casos também mais recentes, casos que eventualmente estivessem até mencionados nesses guias, para poder fazer realmente um pouco uma análise de como qual é o estado da arte dessa discussão hoje, né, nessas principais jurisdições. Então, é isso, como minha introdução, a gente tem vários participantes aqui hoje, alguns vão fazer as apresentações de guia, de casos, e a partir daí, a ideia é que a gente tenha um diálogo com pessoas que eventualmente tenham trabalhado em casos similares, tenham experiências similares para compartilhar. É isso. E só para, antes, ver se o João quer falar mais alguma coisa, mas só para como a gente está organizado hoje, né? Primeiro a gente vai fazer uma breve síntese de cada um dos guias, e depois a gente vai passar para a condição do detalhamento dos casos e comentários dos casos, por quem analisou os guias, para situar se esse caso ele está conforme o guia, o que está diferente, o que está conforme. Então, essa é a condição do nosso dia de hoje. João, você tem a palavra. Só um comentário, bem rapidamente, né? Obrigado, Ana. Eu trabalhei junto com a Ana nessa parte mais da análise dos guias, das 3 jurisdições. Eu só queria, lembrar o papel da Jéssica Caeiro, que estava com a gente na construção dessa informação, e me auxiliou bastante, e não está aqui entre os expositores, mas ela teve um papel muito importante também. Só isso. Tá ótimo. Agora, Midian vai fazer uma breve síntese sobre o estudo do guia da Comissão Europeia. Obrigada, Ana. Bom dia a todos e a todos presentes. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco da discussão, né? E o tempo é pouco, então vou começar a fazer a introdução sobre o guia não horizontal da Comissão Europeia. Obviamente, não há como esgotar todos os pontos, mas isso já ajuda a nortear a nossa discussão hoje, tá? O guia não é tão novo, ele foi elaborado em 2008, e ele propõe a análise de operações envolvendo integrações verticais e conglomerais. E aqui a operação conglomeral seria quase que um tipo por exclusão, né? As operações não horizontais e não verticais seriam as conglomerais, que são aquelas em que as empresas não atuam na mesma cadeia produtiva, mas têm mercados estreitamente relacionados. Então, esse é um ponto de partida interessante, porque nós não estamos falando apenas de integrações verticais no guia da Comissão Europeia. O guia, ele se estrutura basicamente para analisar as teorias de dano decorrentes dessas integrações não horizontais. Ele parte da premissa de que operações não horizontais, em regra, geram eficiências, e nesse contexto de modernização dos guias, alguns doutrinadores já têm criticado essa postura, né? Porque, enfim, nem sempre uma integração vertical vai gerar eficiências suficientes para se sobrepor aos danos à concorrência. O guia, ele parte da premissa de que operações com market share de 30% e HHI de 2.000 pontos, operações inferiores, é isso, né? Não gerariam preocupações concorrenciais. Então, esse é um safe harbor que é admitido no guia, e a gente vai ver mais na frente que essa discussão é interessante, porque são níveis de concentração diferentes em cada guia, e aqui a gente adota esse market share de 30%. Mas há uma ressalva nesse guia, de que, muito embora a gente tenha esse porto seguro de 30% e 2.000 pontos de HHI, em algumas circunstâncias, operações que não atinjam esses percentuais, elas podem ser submetidas para análise da comissão.
especialmente quando as empresas envolvidas, ou uma das empresas envolvidas na operação, tem uma perspectiva de expansão no futuro próximo, se existir um potencial disruptivo em relação a potencial de atuação coordenada, ou se tiver um histórico de coordenação envolvendo aquelas empresas. Então, são algumas exceções que o guia traz, que não são exaustivas, e que foram ampliadas pelo artigo 22, né, que autoriza que os Estados-membros da Comissão Europeia solicitem a análise de uma operação, ainda que ela não atinja os critérios mínimos, especialmente quando a gente envolve mercados dinâmicos, mercados disruptivos. Aí a gente está falando mais de plataformas digitais, e no artigo 22 ele também amplia essas possibilidades na medida em que as operações tiverem um potencial de alavancar poder de mercado, enfim, são várias hipóteses que ampliam e dão margem, dão flexibilidade para que outras operações sejam analisadas, que não somente aquelas que atingem o safe harbor. E a partir dessa premissa, o guia começa a analisar as principais teorias de dano, que se dividem basicamente em não coordenadas e coordenadas, né, quanto aos seus efeitos, que podem ser coordenados e não coordenados. E aqui, a gente está falando de efeitos não coordenados, principalmente quanto à possibilidade de fechamento de mercado. É a teoria de dano central ali do guia, que pode acontecer tanto no mercado adjusante, quanto no mercado amontante. Os efeitos não coordenados no mercado adjusante seria o input foreclosure, que seria basicamente fechar acesso ao insumo de produto ou serviço, né? Com o risco de elevar custos do rival, e aí o CAD, a Comissão Europeia, vai basicamente analisar a capacidade do negócio resultante da operação de fechar o mercado ajusante, se existem, de fato, incentivos, e quando a gente está falando de capacidade, né, só um passo atrás, estamos falando basicamente de poder de mercado. Aquela empresa, ela tem uma posição dominante ali no mercado, ela tem poder concentrado, capaz de fechar esse mercado. Quando a gente fala de incentivo, está basicamente relacionado à margem de lucro. Se esse trade-off no mercado ajusante vai ser compensado por alguma margem de lucro no mercado amontante. E, por último, se analisa o resultado em si desse fechamento. Ele, de fato, vai ter um impacto considerável no mercado? Qual a porção de rival vai ser atingido ou não, né? Ali, se a gente tiver muitos concorrentes que, de fato, vão ser impactados, de que vai haver aumento de barreira de entrada, de que aquelas empresas que estão se integrando podem mudar as condições de mercado, como inovação de infraestrutura, como mudar o insumo essencial daquele mercado, e tudo isso vai ser analisado e se verifica se de fato há um impacto considerável no mercado ou não. Essa mesma análise se aplica para o mercado amontante, né, o Customer Foreclosure, que quando existe o fechamento das possibilidades de escoamento, né. Quanto ainda aos efeitos não coordenados, o guia vai analisar também o risco de troca de informação sensível, em que medida a integração vai favorecer essa troca de informação e como elas podem ser utilizadas para prejudicar o mercado. E, em seguida, o guia vai analisar os efeitos não coordenados, que estão basicamente, até relacionados também à troca de informação, né, mas está mais relacionado ao nível de transparência que o mercado vai atingir. Se a gente está falando de um mercado oligopolista, a redução dos concorrentes vai ajudar nessa transparência, nessa coordenação do mercado? Até que ponto os terceiros que não participam dessa coordenação podem comprometer os resultados da coordenação? E dentre outros aspectos, né? É interessante comentar que esses efeitos não são exaustivos, as possibilidades de condutas, né, são exemplificativas, então o guia não esgota todas as possibilidades, são mais exemplos de que tipos de efeitos podem ser gerados a partir desse tipo de integração. Por fim, não vou me delongar mais, mas o guia não foca em uma análise de eficiência, ele aproveita aquilo que é analisado no guia de operações horizontais, então segue o mesmo padrão, o foco aqui são realmente as teorias de dano,
E, por fim, não há nenhum detalhamento sobre remédios, né? A Comissão Europeia, segundo a OCDE, tem uma tendência de aplicar remédios estruturais, mas o guia em si de operações não horizontais não traz nenhuma abordagem, nenhum exemplo de que tipo de remédio deve ser priorizado, né, nesses tipos de situação. Esse é basicamente o contexto geral do guia, né? Não há como ser exaustivo aqui, mas acho que já ajuda a gente ter um norte quanto aos principais aspectos. Bom dia, meu nome é Natalia, vou falar um pouco sobre o guia do CMA no Reino Unido, e que é bastante diferente do guia da Comissão Europeia. A começar que não é um guia exclusivo para tratar de temas verticais, né? É o guia de análise de fusões, que foi atualizado em 2021, então é bastante recente. Claro, nós não vamos tratar aqui das alterações em 2021 de todos os temas, mas aquelas que afetariam a análise de fusões verticais. A primeira diferença importante, a segunda diferença importante em relação ao guia da Comissão Europeia é que o guia do CMA não traz critérios rígidos ou safe harbors para estabelecimento de participação de mercado mínimas a partir das quais presumiria a existência de efeitos negativos. Ao contrário, o guia adota um conceito do que se chama de substantial lessening of competition, que seria avaliado de forma, enfim, de conveniência, oportunidade e de acordo com as teorias de dano previstas no guia. Aqui as teorias de dano são muito similares às adotadas pela Comissão Europeia. Então, também o guia do CMA fala em possibilidade de fechamento de mercado, tanto a montante quanto a jusante, a importância da análise do acesso acesso a informações sensíveis, e também análise de efeitos conglomerados e efeitos coordenados, né? O guia de 2021 trouxe algumas mudanças importantes sobre como essas teorias de dano seriam avaliadas, quais critérios seriam considerados na aplicação dessas teorias de dano. Né, a primeira mudança importante é que o CMA deixou claro no guia que não há um peso maior ou menor, ou uma hierarquia na hora de sopesar critérios quantitativos ou critérios econômicos sobre aspectos jurídicos ou qualitativos do caso, né? Por outro lado, o guia dá um peso muito grande às informações que são prestadas pelas partes, e aqui não só na notificação, mas documentos internos, relatórios, estudos que são fornecidos pelas partes, para que se comprove a ausência de efeitos negativos, né? E relacionado a isso, é importante mencionar que o guia deixa muito clara a adoção de uma série de presunções relativas que podem ser adotadas pelo CMA para se concluir pela existência de um potencial dano, de um potencial efeito negativo à concorrência, mas o inverso não é verdadeiro. Então, a ausência de impactos negativos deve ser comprovada, caso contrário, é possível que a autoridade presuma ali a existência de efeitos potenciais negativos. E isso o guia deixa claro que pode acontecer especialmente para mercados que não foram analisados ainda em profundidade, ou que a autoridade não tenha tido acesso fácil às informações de mercado. O guia trata também de eficiências, mas a versão de 2021 traz uma forma um pouco mais genérica de abordar eficiências, classificando-as apenas em dois tipos: aquelas que aumentariam a rivalidade no mercado e aquelas que beneficiariam diretamente os consumidores. E, claro, mantendo ali a importância de se comprovar que essas eficiências seriam específicas à operação, tempestivas, prováveis e suficientes para endereçar a possibilidade de um efeito negativo.
Sobre remédios, o guia não trata de remédios, porque o CMEI tem um guia separado para isso, e que, claro, não foi objeto da nossa análise aqui, mas que não foi alterado e não se sabe ainda se vai ser alterado no curto prazo. Eu vou falar brevemente sobre os aspectos do guia não horizontal do FTC dos Estados Unidos. E o guia, ele aborda as integrações verticais e ele aponta os seguintes critérios básicos de avaliação de operações. Primeiro, se a operação ela teria a capacidade de eliminar a pressão competitiva de potencial entrante no mercado, de criar significativas barreiras à entrada e de facilitar a colusão por meio dessa integração vertical. O guia do DOJ, ele analisa as operações de forma análoga às concentrações horizontais, incluindo análise dos seguintes critérios. Primeiro, apesar de ele não possuir um safe harbor, ele faz uma análise ele inclui como critério de participação de mercado acima de 20%, que poderia ensejar algum tipo de preocupação concorrencial, e de concentração com HHI da empresa resultante acima de 1.800 pontos. E aí, seguindo esses critérios, o guia ele faz uma análise de condições de entrada, e da vantagem de entrada do comprador, e o guia ele admite a apresentação de eficiências e ele aponta que elas teriam um peso muito maior do que em operações horizontais. E também não há disposição específica sobre remédios. Em 2020, foi publicado um novo guia que atualizou o guia vertical dos Estados Unidos, que foi um guia mais abrangente, que também trouxe efeitos unilaterais, e trouxe novas teorias do dano, como fechamento de mercado ajustante a montante, também trouxe a questão dos aumentos de custos de rivais e o acesso a informações concorrencialmente sensíveis por meio da integração vertical. Apesar desse guia ele ter trazido alguns avanços, em 2021 ele foi suspenso, porque ele sofreu algumas críticas, principalmente em relação à análise das eficiências, em especial a redução da dupla margem, que, segundo alguns especialistas, ela não estava alinhada com as teorias econômicas sobre o tema. E o guia também ele não trouxe disposições específicas sobre remédios. A nova versão que está sendo atualizada, ela deverá tratar deverá trazer novidades que vai trazer uma evolução na análise do guia, principalmente em relação ao impacto das estruturas de mercado no mercado digital, em relação ao efeito de potenciais gatekeepers, infusões e questões contemporâneas em relação ao mercado de trabalho. Em relação a FTC, são esses os principais aspectos. Eu passo a palavra agora para a Luísa. Oi, pessoal, bom dia. Eu vou falar brevemente, também não é minha intenção nem chegar perto de esgotar o caso, mas eu vou tratar do caso que a gente escolheu da União Europeia, que é o caso Google Fitbit. Resumidamente, só para apresentar o caso, é uma aquisição de controle, né, da totalidade do capital da Fitbit pelo Google. O Google acho que dispensa apresentações aí, mas para falar um pouco da Fitbit, ela é uma empresa americana que trabalha basicamente na parte de tecnologia no setor de healthcare. Então, eles fazem a fabricação, eles desenvolvem e distribuem os relógios de pulso, que são os smartwatches que acompanham aqueles dados que muita gente usa atualmente, de saúde. Então, mede pressão, vê passos, caminhada, enfim. Eles desenvolvem também o software atrelado a esses relógios e tem alguns outros serviços, então eles também têm uma balança inteligente e alguns outros produtos e serviços também relacionados a esse setor de saúde e bem-estar. A operação, ela foi submetida no dia 15 de junho de 2020 e ela foi aprovada em 17 de setembro do mesmo ano, então 2020 também. Antes de entrar nas teorias do dano, eu queria só explicar, é um caso bastante extenso, acho que ele foi escolhido por nós por ser muito interessante também, e ter muito diálogo com o guia, mas por ser um caso muito extenso, eu também não fiz esse trabalho sozinha. Queria agradecer o Victor, o Gustavo e a Isabela Petroff, que ajudaram na pesquisa e que estão trabalhando junto com o grupo aqui também.
Passando para a decisão da Comissão Europeia, essa operação foi aprovada com restrições, com aplicação de remédios comportamentais, que eu vou trazer para vocês. Mas, resumidamente, eles falam muito bem, dividido, quais são as teorias de dano, então é bem tópico mesmo, e acho que o principal aqui, que é trazido pela Comissão Europeia, que a gente conversou bastante, é que essa operação, ela, além de tudo, uma grande aquisição de base de dados, porque o Fitbit, por estar sempre conectado com a pessoa, ele está sempre pegando muitos dados do usuário, tanto os dados que o usuário sobe no sistema, então identifica a idade, gênero, enfim, atividades físicas que vão ser feitas, e o Google está comprando toda essa base de dados, né? Então, a principal questão trazida aqui é o acesso a essas informações concorrencialmente sensíveis e como que o Google vai utilizar isso ou não, ou se deveria ou não deveria utilizar isso para os serviços que ele já faz, então de busca, de anúncios, principalmente. Mas, falando primeiro de fechamento de mercado, que é o primeiro que a comissão traz, eles entendem que o Google poderia sim, depois dessa operação, aumentar o seu poder de mercado e dificultar o avanço dos concorrentes do Fitbit, principalmente de startups desse mercado, o grande mercado de digital healthcare. Então, ele teria essa capacidade, o incentivo de impedir o acesso de outros players ao software que armazena os dados do Fitbit, porque tem alguns outros players que acessam a esses dados para oferecer outros serviços para esses usuários dos relógios de pulso. Então, teria essa capacidade, esse incentivo, e também um incentivo para excluir os concorrentes fornecedores dos próprios smartwatches, principalmente degradando, eles usam inclusive essa palavra, a interoperabilidade que o relógio tem, os relógios de concorrentes, com as lojas de aplicativo online. Então, se você tem um celular Android, ele vai ter o Google Play e o Google poderia dificultar que você baixe um aplicativo para operar um outro relógio de pulso que não o Fitbit. É tratado bastante também da alavancagem, que está muito associada com o efeito conglomerado, mas resumidamente a comissão entende que sim, o Google pode se aproveitar dessa posição dominante no fornecimento de software que ele já tem, para alavancar a participação no mercado no fornecimento de smartwatches. E a questão dos anúncios, que acaba sendo tratada mais na parte de remédios, vamos seguir para isso. Mas as restrições são impostas, e a primeira que eles decidem colocar é com relação aos anúncios. O Google ficou impedido de usar os dados de saúde e bem-estar do Fitbit, então, tanto os coletados por GPS e pelas atividades físicas, quanto os que os usuários colocam lá no sistema mesmo, para direcionar anúncios para essas pessoas. Então, vai ter que ser mantida durante 10 anos, eventualmente prorrogável por mais 10 anos, a separação técnica entre esses dados que o Google tem por conta da atividade dele e os dados que ele tem por conta dessa compra da base do Fitbit. Então, tem que ter essa separação técnica, física, para não ter essa troca para direcionamento de anúncios, e também uma obrigação de assegurar que os usuários dos relógios da Fitbit possam escolher, conceder ou negar o uso desses dados pelos serviços do Google. Então, com relação aos anúncios, fica bem claro que realmente o Google poderia direcionar esses dados para alavancar sua posição nessa frente, então isso já foi bem restrito pela Comissão Europeia desde o início. E uma segunda frente de remédios que diz respeito aos softwares. Então, o Google foi obrigado a manter o acesso liberado desses dados de saúde e bem-estar dos usuários do Fitbit para outros players que eu falei que também acessam esses dados, sem necessidade sem obrigação de cobrar por isso, e também com a necessidade do consentimento do usuário, que a gente já falou. Então, o próprio usuário do Fitbit vai decidir ou não se ele quer que essa base de dados seja circulada entre outros players. E também uma manutenção de licenciamento gratuito dos softwares atuais ou futuros que gerem essa interoperabilidade com os smartwatches, que a gente comentou também. Resumidamente, acho que é isso. Tem uma breve discussão também sobre como o Google poderia direcionar as próprias pesquisas na plataforma deles para quando você pesquisar por um smartwatch, por um fitness tracker, o primeiro e eventualmente o único que aparecer na primeira página ser o próprio Fitbit. Então, realmente, assim, a grande discussão desse caso é a questão de dados e como eles vão ser utilizados,
muito menos a questão de um relógio físico. Então, a gente vê que esse caso, realmente, por tratar de um mercado digital, ele tem toda essa nuance, e é muito interessante. E aí, só para complementar, por fim, tem uma análise de eficiências, que a Midian comentou, que o guia propõe essa análise de eficiências, mas a Comissão Europeia chega na conclusão de que as eficiências não são suficientes para afastar todas essas preocupações concorrenciais que eu levantei, e por isso há toda essa imposição de remédios pelo Google, e, enfim, a operação deles já está no ar. Pelo que eu pesquisei aqui recentemente, também tem uma frente que eles estão desenvolvendo de conseguir usar os relógios da Fitbit para você pagar com o Google Pay em lojas. Então, essa parceria acho que ainda vai ter novos serviços que vão ser desenvolvidos, mas isso está sendo acompanhado de perto pelo trustee de monitoramento também, que foi determinado. Então, acho que resumidamente é isso. Eu vou passar a palavra agora para a próxima pessoa que vai tratar do caso do CMA. Antes, só tem a Midian vai fazer um comentário. Isso, desculpa, verdade, Midian. Obrigada, Luísa. Obrigada, Ana. A Luísa já antecipou para a gente os principais aspectos da operação, né? E a gente, fazendo essa análise conjunta do caso, com os principais aspectos que eu mencionei do guia, já dá para ter uma noção clara de que o ferramental analítico aplicado pela Comissão Europeia realmente seguiu, de fato, o que o guia propõe. Então, você vê a estruturação da análise de operação bastante segmentada, e muito embora, às vezes, se confunda a capacidade de excluir rival, incentivo e efeito, a comissão consegue separar bem cada aspecto. E eu vou só exemplificar um pouco aqui para vocês quais foram os elementos materiais, de fato, considerados pela comissão, né? Quando a gente discute sobre o risco dos concorrentes perderem acesso aos dados da Fitbit, a comissão analisa basicamente o seguinte: o tipo de dado, então não seria qualquer dado que seria suscitaria preocupação concorrencial, mas a gente está falando de uma base de dados pessoal, que foi considerada pela comissão a segunda maior base de dados do mundo. Então, a gente parte daí, analisar qual é o insumo que está sendo discutido. Esse insumo, ele é relevante, de fato, para o mercado? Porque se ele não for relevante para o mercado, é difícil falar num fechamento, né? Então, concluiu-se que os dados eram relevantes, e aí a comissão passou a analisar, basicamente com base em testes de mercado, qual seria a capacidade do Google de impedir ou de impor medidas discriminatórias para acesso a esses dados de rivais, né, do mercado de saúde digital, aos dados da Fitbit, e quais seriam os efeitos práticos. Então, de forma didática, em termos de capacidade, a comissão considerou basicamente o poder de mercado do Google. A posição que o mercado tem no mercado seria suficiente para realmente impedir o acesso aos dados. Em relação à capacidade técnica também, toda a infraestrutura que o Google tem, né, do mercado em si, facilitaria esse fechamento. Então, foram basicamente esses dois aspectos considerados: o poder de mercado, o significativo poder de mercado, e a capacidade técnica. Quando a gente fala de incentivo, a principal pergunta seria entender se isso seria de fato lucrativo, né? Se o trade-off entre o lucro perdido no mercado a montante seria compensado por esse fechamento de alguma forma, né? E aí a comissão considerou basicamente de que seria lucrativo sim para o Google fazer esse fechamento de dados, porque ele privilegiaria, né, a divulgação dos seus produtos, ele privilegiaria recuperar de fato o investimento que ele fez na Fitbit, e então ele teria de fato esse incentivo para restringir os acessos aos dados. E o resultado qual seria o custo para os rivais? E a gente volta basicamente à relevância dos dados. Os rivais, né, que atuam nesse mercado de saúde digital, eles eram basicamente dependentes dessa base de dados, porque nenhuma outra base de dados fornecia tanto insumo para o desenvolvimento dos programas e tudo mais, né? O insumo em si, que é dado de saúde. Então, a comissão concluiu que, de fato, como havia um número significativo de empresas ativas no mercado de healthcare que dependiam do acesso ao IPA da Fitbit,
se o Google passasse a adotar alguma postura discriminatória, de fato haveria um prejuízo em termos de concorrência, porque ele vai limitar a base de acesso, né? Então, esse foi o ferramental analítico utilizado pela comissão, que está em consonância ao que o guia apresenta. Como a Luísa antecipou, as eficiências aqui, elas foram consideradas, mas foram analisadas, mas não foram consideradas suficientes, e isso foi feito com base no guia horizontal, em que se analisa se essa eficiência ela vai beneficiar o consumidor, se ela, de fato, guardaria uma relação de casualidade com a operação, se ela poderia ser mensurável. E a comissão concluiu que não, que na verdade, a operação elevaria as barreiras de entrada nesse mercado, especialmente já pela posição que o Google teria, né, nesse contexto, com essa base de dados, e, de fato, que essas eficiências elas não foram consideradas suficientes para mitigar os riscos, e se impôs a adoção dos remédios comportamentais. E aqui é interessante, e talvez até trazer para a discussão, né? A Comissão Europeia, ela privilegia a adoção de remédios estruturais, mas nesse caso foram adotados remédios comportamentais. Entendeu que se justificaria esses remédios para mitigar os riscos, mas o que vai um pouco na contramão do que a comissão decidiu em casos passados. E assim, só para fechar, eu acho que os principais pontos de discussão aqui, trazendo mais para a perspectiva do Brasil, é pensar nesse contexto de mercado digital, como a gente quer analisar as integrações verticais aqui, o que a gente quer considerar de Safe Harbor como um porto seguro ali de notificação das operações, quando a gente trata de mercados digitais. Aqui o insumo basicamente era dados. Então, assim, acho que isso vai exigir uma análise muito profunda da autoridade antitrust brasileira, de pensar quais os critérios a gente vai adotar para fins de Safe Harbor e qual olhar a gente vai dar para os mercados disruptivos, mercados dinâmicos, mercados de inovação. Então, acho que a primeira discussão é saber o quanto o nosso guia ele vai ser modulável, ele vai ser flexível em termos de, quando a gente pensa de mercado digital. E aí, sim, se vocês tiverem alguma opinião sobre esse aspecto, minha intenção aqui, de fato, não é dar uma resposta sobre isso, porque não existe uma resposta objetiva para isso, mas acho que vai ser um ponto de discussão muito importante nessa fase que a gente está da discussão de um guia não horizontal, de um guia vertical para o CAD. Boa, a Marcela agora vai comentar o caso da CMA, né, Marcela? Aí só pedir para o pessoal que vai fazer os comentários tentar se ater ao tempo para a gente não ficar o pessoal apertado no final para a gente discutir todos os casos e a gente ter também tempo de discussão aqui dos presentes. Obrigada. Isso. Como a Ana falou, eu vou falar um pouco de um dos casos da CMA, a gente analisou vários, inclusive a Ana e a Júlia também analisaram, a gente escolheu o caso da Tesco Booker. Você é um caso bem paradigmático, que eu acho interessante, diferente do que nós fizeram agora. É um caso bem clássico, envolvendo o mercado de atacado e varejo, então não em mercados digitais. Então, a análise de teorias de danos, efeitos, foi tudo bem clássica. Como eu falei, esse caso é a aquisição da Tesco pela Booker, a Tesco sendo a maior varejista do Reino Unido, do ramo alimentar, e a Booker a maior atacadista desse mesmo ramo, também no Reino Unido. O timeline do caso, a primeira fase ela foi aberta no final de maio de 2017, e a segunda fase no meio de julho. Isso as partes solicitaram, né, tem uma questão do CMA, que você tem a primeira fase e uma investigação um pouco mais in-depth. Na segunda fase, as partes pediram que o CMA acelerasse a análise dessa segunda fase, como seria um fast track. O CMA acelerou um pouco. O caso foi aprovado provisoriamente em novembro do mesmo ano, de 2017, e a decisão final um mês depois, já no final do ano. Então, foi um caso que a gente teve aqui mais de 6 meses, mais de 7 meses de análise, mas que foi aprovado sem restrições, apesar de ter sido um caso que gerou bastante discussão, ele foi aprovado sem restrições, por entenderem que não teria muitos impactos, tanto no mercado upstream quanto no mercado downstream. Então, acho que o ponto principal seria isso, a criação do maior grupo do setor alimentar do Reino Unido, na cadeia de atacado e de varejo. Acho que um ponto importante também, a CMA entendeu que a operação seria essencialmente vertical,
teria algumas discussões aí de horizontal, mas seria bastante uma discussão de mercado relevante, e que eu acho que não fica tão relevante para a nossa discussão agora. E dentre as teorias do dano que a CME pontou, referem-se às relações do wholesale to retail, retail to wholesale, que seria o aumento do poder de compra da entidade resultante da operação, o fechamento do mercado de insumos, que nesse caso seria parcial, não total, já que para uma seria elevação de custos, não é um monopólio, então seria mais elevação de custo, redução de qualidade e não um fechamento total do mercado de insumos. Também um fechamento no mercado de clientes, alavancagem de poder de mercado e acesso a dados comercialmente sensíveis, que claramente nesse caso são bem menores do que plataformas digitais, mas que também teriam. Do aumento do poder de compra no mercado upstream, que resultaria no enfraquecimento dos concorrentes da Booker, já que ela poderia receber mais vantagem dos seus fornecedores. Nesse caso, a principal eficiência indicada da operação foi apontada nessa teoria do dano, que seria um provável repasse, na verdade, das condições mais vantajosas aos consumidores, tornaria a entidade resultante mais competitiva. Além disso, a autoridade apontou que a participação da Booker no mercado atacadista seria relativamente baixa, aproximadamente 18%, que a concorrência nos dois mercados é bem forte, que os fornecedores também detêm elevado poder de barganha, e que, além do preço, os atacadistas poderiam enfrentar o exercício de poder de compra de outras formas, como diferenciação do seu mix de produtos, logística de fornecimento. Em relação ao fechamento parcial do mercado de insumos, do mercado upstream, que poderia gerar uma elevação dos custos de rivais da Tesco ou redução de qualidade, né? Nesse caso, aumento de preços ou a redução de custos pela Booker no atacado, teria o objetivo de alavancar as vendas da Tesco no varejo, por meio da redução de vendas dos seus concorrentes. E participação de mercado, nesse caso, também seria inferior a 30%, esse foi um safe harbor que a gente observou nessa decisão, que seria sempre patamar de 30%, e que a concorrência seria forte, tanto em nível nacional, quanto em nível local. Além disso, varejistas poderiam trocar de rede de atacadista facilmente. E teriam várias lojas em cada área que impediriam que a Tesco absorvesse boa parte das vendas dos franqueados ou clientes independentes da Booker. Em relação ao fechamento de mercado de clientes, também seria a Tesco privilegiando o novo braço atacadista, e a gente também teria, em relação a esse ponto, né, o que eu acho legal, seria um ponto que eles falam que gera menos preocupação, já que a margem de lucro das atividades de atacado da Booker são menores do que a margem da Tesco no varejo. E a Booker não supriria totalmente também a demanda dos seus clientes. Por último ponto, seria o acesso a dados comercialmente sensíveis, que geraria a possibilidade de cópia de produtos para alavancar produtos de marca própria, que poderia acarretar e desencorajar fornecedores a continuarem inovando seus produtos. Mas, nesse caso, a CME, uma análise bem rápida, concluiu pelas vendas muito reduzidas de produtos da marca própria das partes. Nesse caso, teve uma análise bem grande de concorrentes das partes, pesquisa com fornecedores, com clientes. Então, além dos dados fornecidos pelas partes, teve um teste bem amplo de mercado, pesquisa com mais de 400 varejistas, entrevistas, inclusive por telefone, com atacadistas, fornecedores e varejistas, dados comerciais de atacadistas também, como localização de armazéns, vendas, e os termos de contratos com as partes. E, além disso, teve uma série de análises quantitativas para ver os efeitos das operações na vendas da Booker para varejistas e análise de incentivo de aumentos de preços por regiões. Então, o que eu acho interessante nesses testes quantitativos, acho que dois que foram bem usados, seria um Entry-Exit Analysis, que foi basicamente para ver qual seria o impacto de um varejista entrando ou saindo da área de uma loja que seja cliente da Booker, e o teste VGUP também, às vezes eu acho que eu estou falando errado, mas o teste VGUP, que seria um incentivo unilateral para aumento de preços, e nesse caso a CME considerou que um valor superior ao limite de 10% indicaria possíveis problemas concorrenciais. Menos do que isso, um patamar inferior, basicamente entre 5% a 10%, poderia ser considerado muito conservador. Então, o que eu acho mais interessante dessa análise por ser um mercado clássico, acho que é um mercado que a gente vê bastante, também no CAD, uma coisa que a gente vê bastante no Brasil, né, ainda mais supermercados, atacado, acho que
viu bastante no ano passado e tem visto bastante notificações, apesar da discussão com o atacado não ser tão grande ainda, e também a análise e a importância de testes quantitativos, que foram bem importantes nesse caso, apesar de não terem sido o único ponto levado em conta, assim como todos os fornecedores ouvidos. Acho que esse contato direto, teve um contato bem direto da CMA com as partes e com fornecedores, e com isso eles tiveram acesso a um material bem amplo de informações. Acho que seria o ponto mais importante desse caso, apesar também de ser de 2017, não ser tão recente quanto alguns outros que a gente analisou, mas que foi bem paradigmática nessa discussão de análise. E agora eu passo a palavra para quem vai analisar um pouco o caso junto com o Guia. Obrigada, Marcela. O primeiro ponto aqui, esse caso, o Tesco Booker, ele é anterior à atualização do guia do CMA, né? Ele é de 2017, o guia foi atualizado em 2021. Mesmo assim, o que a gente percebe é que o guia atual, em sua versão 2021, já reflete uma prática que já vinha sendo adotada pelo CMA, né? Então, o primeiro ponto aqui, a ausência de um safe harbor, de participação de mercado, né? As partes aqui tinham menos de 30% de mercado em seus respectivos mercados de atuação, a montante e a jusante, né? Em relação às teorias de dano, elas se mantêm, né, ao longo dos anos. Então, o guia atual também analisa a possibilidade de fechamento de mercado, a montante e a jusante, a gente viu essa análise nesse caso, analisou a troca de informações sensíveis entre as partes, que é outra teoria presente no guia atual, com um acréscimo, né, que o caso se debruçou sobre poder de compra, né, e esse tema não está expresso ali no guia, embora, claro, possa ser considerado. Acho que o fato da operação também ter considerado dados econométricos ali, a partir da aplicação do VGUP para análise de incentivos ao fechamento de mercado, isso é refletido no guia atual, né? Acho que a única diferença ali que está refletido no guia hoje, que não está no caso, é a relevância que está sendo dada pelo CMA hoje aos documentos complementares fornecidos pelas partes como evidência das eficiências ou da ausência de potenciais efeitos negativos. Eu passo agora ao time do FTC. Oi, pessoal, bom dia. O caso selecionado sobre os Estados Unidos foi o Time Warner, AT&T Time Warner, que apesar de ser um caso um pouco menos recente em comparação aos demais que foram apresentados, ele foi um caso muito emblemático, porque foi a primeira vez em décadas que o DOJ decidiu contestar judicialmente uma operação de integração vertical. Esse caso, as operações de integração vertical, como muitos já falaram, elas são consideradas pró-competitivas, de forma geral, mas nesse caso, o DOJ entendeu que a operação não deveria ser aprovada, porque haveria riscos de fechamento de mercado e de aumento de custos de concorrentes. Principalmente, essas foram as principais teorias de dano utilizadas, que foram teorias quantitativas, análises quantitativas, apesar de terem mencionado ao longo do processo, que foi muito longo, eles terem mencionado também inovação, poder de portfólio, e algumas outras teorias, mas o foco principal, principalmente quando o caso já foi para recurso, que o DOJ apresentou a apelação, o principal ponto foi quantitativo. E na decisão que permitiu que a operação fosse concluída,
o juiz entendeu que, na verdade, esses perigos essas preocupações concorrenciais relacionadas a fechamento de mercado, elas não foram devidamente comprovadas com base em evidências do mundo real, que foi um termo bastante utilizado na decisão. Elas foram baseadas em teorias econômicas, principalmente Nash Bargaining Theory, e não foi possível, de acordo com a decisão, o DOJ não conseguiu comprovar que, de fato, existia uma probabilidade substancial de haver aquele fechamento de mercado ou aumento de custos de rivais. Esse caso, ele envolveu o mercado de distribuição e de programação, né, de conteúdo para TV por assinatura, e o fechamento de mercado, de acordo com o DOJ, ocorreria porque a Time Warner poderia se recusar a licenciar o conteúdo produzido por ela para distribuidores terceiros, que não fossem a AT&T. Então, a partir dessa recusa, as outras distribuidoras iam contar com menos canais e poderiam perder assinaturas, já que os consumidores iriam para a AT&T. E com relação ao aumento de custos, poderia haver o licenciamento, num segundo cenário, poderia haver esse licenciamento, mas o licenciamento ocorreria por pagamentos maiores, o que, em última instância, ia aumentar também o preço pago pelos consumidores. Mas, como esses argumentos do DOJ não foram baseados em evidências mais claras, o US District Court, ele entendeu que na verdade, os argumentos trazidos pelas requerentes foram mais convincentes, porque eles foram baseados principalmente numa fusão anterior que tinha ocorrido na mesma indústria, entre a Comcast e a NBC, e essa fusão tinha ocorrido há alguns anos e não houve aumento no custo de concorrentes, nem mesmo fechamento de mercado. E, além disso, um outro ponto muito importante considerado para a aprovação da operação foi que as requerentes propuseram aos distribuidores atuais da Time Warner, mais ou menos 1.000 distribuidores, a possibilidade de negociação via arbitragem, caso houvesse alguma discordância com relação ao pagamento de preço de licenciamento de conteúdo. E até que houvesse uma decisão final, esses distribuidores continuariam com esse conteúdo disponível nos canais. Então, não haveria um risco deles não terem aquela programação e perderem consumidores. Um ponto importante também nesse caso foi que o guia de análise de integrações verticais dos Estados Unidos, ele era de 1984. Então, na época que esse caso foi decidido, que foi em 2019, não tinha ainda um guia atual, esse guia já estava defasado e ele não continha, como a Mayara bem explicou, ele não continha teorias de dano ou explicações detalhadas de como eram feitas as análises verticais. Mas esse guia já não era utilizado, né, por conta dessa defasagem, e o guia de 2020, ele basicamente ele explicou tudo o que foi utilizado no caso do AT&T Time Warner, que foram principalmente essas teorias de dano de fechamento e aumento de custos. De qualquer forma, esse caso foi bem relevante porque demonstrou que não basta explicar por meio da teoria, que existe a possibilidade, e os casos de integração verticais, eles não geram um efeito imediato, né, nos mercados envolvidos. Então, quais tipos de remédios seriam necessários para aprovar? Que tipo de eficiências deveriam ser consideradas suficientes ou não? E nesse caso, o juiz entendeu que, de fato, as eficiências apresentadas pelas partes eram relevantes e
a demonstração por meio de uma fusão anterior de que aquele caso, um caso semelhante, não trouxe danos ao mercado, foi suficiente para aprovar a operação. Agora eu passo para o pessoal que vai falar um pouco mais sobre o guia. Feitas as considerações do caso pela Camila, eu vou apresentar aqui alguns aspectos que foram trazidos na análise pelo DOJ em relação ao guia não horizontal. Durante a decisão, o DOJ ele trouxe a primeira questão das barreiras e condições de entrada. De acordo com a decisão, o conteúdo da Time Warner seria de extrema importância para as distribuidoras e seria um bem valorizado pelos consumidores finais. E com isso, a Time Warner teria maior capacidade de resistir a prejuízos em um eventual aumento de preços. Foi considerado como uma barreira à entrada. Além disso, também como a Camila mencionou, eles também consideraram a existência de contratos de exclusividade por longo prazo de licenciamento de direitos de transmissão de eventos esportivos e a necessidade de implementação de estruturas físicas também no mercado de distribuição. E, nesse caso, como seria uma integração vertical, a existência dessas barreiras ela não incentivaria a entrada de novos players no mercado. Outro ponto também trazido foi a existência de vantagens advindas da entrada no mercado, que, como já mencionado, pelos conteúdos da Time Warner serem únicos, muito importantes para as distribuidoras, ser um bem valorizado, ele traria vantagens para a empresa adquirente. E, por outro lado, também, como a decisão ela foi baseada no guia anterior, eles não levaram muito em consideração as eficiências apresentadas pelas partes, que para eles seriam meramente especulativas e também não seria muito fácil de evidenciar como elas seriam repassadas aos consumidores, apesar da constatação de que o custo fixo das partes seria reduzido. E, por fim, também, uma teoria do dano que foi apresentada foi em relação ao aumento de custo, que a Camila explicou também, que traria incentivos para que as requerentes elas barrassem ou bloqueassem novos entrantes disruptivos no mercado. Que poderia acontecer por meio da coordenação para negar ou dificultar a venda do conteúdo para os consumidores finais, pelos consumidores finais para as distribuidoras. Apesar desses pontos do guia terem sido mencionados, alguns pontos não foram objeto de atenção pelo DOJ, como a questão como os market shares das partes, essa parte não foi trazida, e também a concentração de mercado, não houve menção ao HHI na decisão. Então, enfim, foi uma decisão que ela foi baseada nesse guia antigo, uma decisão de 2019, e que ainda não considerava esses novos aspectos, principalmente em relação à teoria do dano, que foram trazidos no novo guia de 2020. Mas é isso. Queria agradecer, terminar aqui a parte do FTC. Isso, obrigada a todos. Foram pinceladas e nosso objetivo era realmente terminar próximo das 9 eu tô com horário diferente, mas às 11 horas da manhã. Então esse era nosso objetivo, porque a gente queria deixar para discussão de todos e fazer nesse formato que não é de exposição, para todo mundo poder dialogar. Então, sintam-se à vontade. Acho que para começar a provocação, né, acho que uma pincelada que eu gostaria de dar é a diferença em como cada guia tem particularidades, né? Então, não existe um certo e errado, mas existe como cada jurisdição acaba avaliando ser a melhor forma. Então, por exemplo, na questão de market share,
a Comissão Europeia tem um threshold definido, mas ao mesmo tempo abriu uma exceção para que pudesse analisar casos que não caiam nessa regra do threshold, né? Então tem uma flexibilidade em cima disso. Eu acho que hoje o grande dificuldade é você ter um threshold até para você ter uma triagem, senão são muitos casos a serem analisados e dos dois lados, tanto a autoridade quanto do lado privado, tem uma previsibilidade difícil de ser avaliada, mas ao mesmo tempo precisamos dessa flexibilidade dada todas as novas tecnologias que surgirem. Então, a gente percebeu na nossa análise que cada jurisdição reagiu de uma maneira diferente, alguns optando por abrir totalmente, deixar totalmente flexível, e outros por darem algumas uns formatos um pouco mais criativos. A Renata pediu a palavra, Rê. Também vou fazer uma provocação aí no debate. Eu estava pensando algo bem parecido com você, especialmente assim, na Comissão Europeia, eles sempre tiveram essa questão de colocar uma market share como safe harbor, né? E acho que para a integração vertical isso sempre foi usado, eles estão tentando flexibilizar, e ao mesmo tempo, acho até intrigante, não sei quem estava acompanhando, né, a comissão também está em fase de receber comentários no guia de definição de mercado relevante, e o guia ele vai estar caminhando muito para sair do market share como grande condão, para ir para outras análises qualitativas. Daí eu fiquei pensando, gente, vai ficando um quebra-cabeça difícil de montar, né? Porque no vertical você olha muito para o market share, pelo menos a comissão tem olhado muito. Está tentando flexibilizar um pouco, mas ainda dá uma certa importância. Ao mesmo tempo, para definir o mercado, né, o próprio guia de definição do mercado relevante está dando menos importância para o market share e mais importância para o mercado qualitativo. Acho que realmente nas fusões verticais essa discussão, né, e nos novos mercados digitais, acho que está só começando e não é à toa que cada guia está falando uma coisa. Renata, excelente ponto. Eu vou aproveitar para fazer um comentário sobre isso. Por que a gente usa market share, né? Porque seria a nossa proxy de poder de mercado. Isso vem lá daquele modelo clássico de Cournot, em que o market share, um dos resultados é isso, a capacidade da empresa para praticar um preço acima do custo marginal é a medida dela de poder de mercado, né? E isso, do modelo de Cournot, a gente tira do market share, tem essa relação, né, teórica, e por isso que, né, a gente usa essa medida, né, normalmente foi adotada essa medida como um primeiro filtro, e o que a tentativa agora, talvez, né, dessa flexibilização, vem por trás uma visão, talvez, de que o market share muitas vezes não está medindo poder de mercado, que essa é a intenção, né? E por isso que tem que, talvez, em algumas situações, e aí no caso de integrações verticais, você trazer outros elementos para ver se você está efetivamente medindo o poder de mercado. Aí tem essa história, né, de olhar prospectivamente, né, ver o que está acontecendo com esse mercado, aconteceu uma mudança, está em uma mudança tecnológica muito grande, ou regulatória, enfim, é um novo paradigma, né, mesmo, enfim. A ideia sempre é medir poder de mercado, né, por trás do market share. Pegando o gancho do que vocês estão falando, a gente também estava discutindo esse duplo filtro, né, esse duplo threshold, não só no mercado ajusante, né, e também no mercado amontante. Então, acho que é mais um elemento para ser considerado em que medida, né, uma parte tendo poder de mercado ou market share relevante em ambos os elos da cadeia, também levanta aí alguma luz amarela para a autoridade. E isso que você falou, Rê e Adriana, a questão de você tentar mensurar os efeitos, né, dentro do universo potencialmente afetado, também é um outro elemento que eles têm considerado para fins dessa análise. Se alguém quiser fazer algum comentário também, senão a gente
pode seguir também com outros comentários aqui da coordenação e do grupo. E comentários assim... desculpa. Não, vai lá, Ana. Eu quero falar que até comentários assim sobre continuidade do trabalho são bem-vindos, né? A gente sabe que a gente tem que, de alguma forma, publicar tudo que foi levantado. Aqui é só uma pincelada, né? Então, existe, de fato, um trabalho, e a gente pode pensar até em outros formatos, né? Podcast, alguma coisa que dê para aprofundar mais essa discussão que a gente trouxe aqui. Então, sintam-se à vontade para comentar de toda a natureza. E outros casos também foram estudados, né, como vocês falaram no começo, e a gente vai montar uma apresentação para deixar disponível para vocês. Agora, queria também, primeiro, agradecer e elogiar muito o trabalho dos expositores, foi surpreendente mesmo, obrigada pela dedicação de vocês, acho que vocês mostraram aqui vieram. Queria escutar um pouco, então, de quem fez essa análise do framework dessas principais jurisdições, em que medida também o racional das partes, racional econômico da operação contou como parte da análise e foi visto nos documentos, né, que foram apresentados, se isso foi elemento de ponderação da alteridade. Se alguém quiser e puder falar sobre esse ponto. Eu posso falar um pouco aqui. No caso da CMA, não foi uma análise tão exaustiva em relação a isso, o que de fato impactou, porque o racional principal da operação era mercados, assim, não diretamente, verticalmente integrados. Então, no caso da Tesco, ela queria também alavancar as vendas de pratos prontos, e nisso a Booker teria uma experiência pela venda dos produtos, né, dos insumos para esses pratos prontos também, e, de outro lado, também começar a vender mais para restaurantes. Isso era um lado que a Booker fazia um pouco, mais vendas para restaurantes, negócios independentes, e que a Tesco não atuava, né, nesse setor de restaurantes, tudo. Então, você não tinha essa relação tão direta. Então, ela foi mencionada, mas não entrou tanto como uma parte da análise, né, esse racional da operação. Foi simples nesse caso. E complementando o que a Marcela trouxe, eu imagino que isso vai mudar com o novo guia de 2021, já que o guia, como eu mencionei, dá um peso muito grande aos relatórios e estudos que são apresentados pelas partes, contendo justificativas, eficiências da operação. Eu ia só fazer um comentário geral, que eu achei interessante o caso do Google Fitbit, as meninas até podem me complementar, foi um em que as especificidades do mercado e a racionalidade da operação, acho que pesaram bastante na análise. A gente escolheu esse caso para apresentar também justamente porque é um mercado de alta inovação, né, um típico mercado digital. A gente, quando estava discutindo o caso, também destacou como as teorias de dano que foram testadas para essa integração vertical também aparecem muito em sede de análise das condutas unilaterais que estão sendo investigadas, envolvendo várias empresas de tecnologia, não só o Google, mas outras também, perante a Comissão Europeia, o que é bem interessante, isso é um ponto que a gente também, durante os nossos trabalhos, se deparou, que é essa intersecção com as teorias de dano de condutas unilaterais, que, enfim, eu sei que o GT de unilaterais, a Ana está aqui nessa dupla função, está olhando em detalhe também. Perante a CMA também tem um caso importante, vertical, que é o Facebook GIF, que também teve uma análise interessante voltada para mercados digitais. E aí, enfim, só para fazer um disclaimer geral, um pouco na linha do que a Vivian falou, a gente analisou quase 30 casos, fez uma análise de enquadramento nas várias teorias de dano, os remédios, se teve remédio, se não teve remédio, depois a gente vai consolidar e disponibilizar para todo mundo poder consultar esse material. Ana, eu ia fazer uma pergunta exatamente sobre remédios. Você pode comentar um pouquinho essa análise que você fez? Acho que eu estou curiosa.
Assim, acho que vocês têm um material bem rico, porque acho que junto com a questão do market share, acho que remédios na questão das fusões verticais é uma discussão importante, mas que ainda está engatinhando. Até, Renata, para ser bem sincera, a gente, quando fez a análise, o levantamento desses casos, da nossa amostra inicial, um pouco como aquilo que eu tinha falado, buscando casos que eram mencionados nos guias, casos que foram indicados pelo CAD, e outros casos que a gente encontrava, inclusive em artigos acadêmicos e, enfim, newsletters que comentavam o assunto, a gente fez uma análise inicial dos principais casos, e depois a gente foi fazer um passo adicional de tentar ampliar a análise, e a gente se deparou com poucos outros casos complexos, né? Acho que isso foi um achado interessante, até para compartilhar. Eu estava, principalmente no grupo que estava olhando o CMA, mas a gente tinha 2 ou 3 casos interessantes, e depois a gente foi ver os outros, e eram casos meio, como se fosse o equivalente ao nosso sumário aqui, uma análise super, mais menos aprofundada, né? Então, esse é um ponto interessante já de compartilhar, que a gente não encontrou muitos casos em que a questão dos remédios foi realmente debatida a fundo. Tem um caso que eu vou lembrar o nome das partes aqui, só para não falar errado, mas que a gente analisou e teve uma discussão de remédios bem interessante no CMA, eu vou achar aqui o nome só para não dizer errado. Que teve uma discussão sobre contratos e acesso à informação sensível, e era um mercado com alta concentração de mercado, um mercado em que você tinha um tipo de negociação contratual on demand, então as partes que eram uma fornecedora da outra tinham que ter acesso a um grande número de informações e uma complexidade muito grande de informações concorrencialmente sensíveis por conta dos tipos contratuais que eram negociados. E o remédio foi justamente nessa linha. Eu vou achar o caso e eu te mando. Eu estou esquecendo o nome das partes aqui. Mas é isso, a gente não encontrou, para falar a verdade, muitos casos que discutiam remédios, mas eu acho que é uma coisa interessante na hora que a gente for rever a amostra, e destacar e, eventualmente, fazer uma análise separada, aprofundada, dos casos que tiveram restrição. Ana, uma curiosidade... Desculpa. Desculpa, Camila, pode falar. Não, eu ia falar que, com relação ao AT&T Time Warner, apesar de não ter ocorrido uma negociação de remédios, as partes apresentaram, né, diretamente essa possibilidade de discussão por arbitragem. Então, seria um contrato, eles chamaram de contratos irrevogáveis a serem firmados com os distribuidores para evitar fechamento de mercado e que esses distribuidores não tivessem acesso aos canais considerados importantes. E foi o tipo de remédio do it yourself, e até o DOJ criticou porque não considerou suficiente para mitigar as preocupações concorrenciais. Mas os remédios comportamentais são mais adotados, né, em casos de integrações verticais. E um ponto que me chamou a atenção é que o FTC está buscando, né, o FTC e o DOJ, eles estão buscando remédios estruturais nesses casos, e como que eles vão fazer é a pergunta, né, mas dizem que o guia novo vai contar com maiores detalhes de como eles vão fazer esse enforcement. Achei que o caso, só para falar, é o Thermo Fisher Roper, que é o que a gente apresentou lá com o GT do CAD. Teve uma discussão de remédios bem interessante, que é do CMA. Depois eu posso te passar a decisão. A minha pergunta era bem na direção da Camila. Era se da amostra que vocês levantaram, vocês conseguiram identificar algum caso que tinha remédio estrutural. Não. Justamente porque todos os guias, as renovações, né, os novos guias, eles sinalizam que o estrutural é mais relevante, é o preferido, mesmo no caso do vertical, né, das fusões verticais. Mas todos os casos que a gente encontrou, me corrijam se eu estiver errada, pessoal, mas eram casos de remédios comportamentais e remédios comportamentais distintos uns dos outros, né, alguns ligados a principalmente esse caso que eu mencionei e outros que tinham discussão de acesso à informação sensível, a remédios de imposição de governança, enfim, um tipo de firewall, enfim, Chinese wall, para evitar esse acesso, obrigações básicas, né, enfim, remédios comportamentais clássicos que a gente vê, mas nenhum caso grande, pelo menos, que chamou atenção com desinvestimento ou algum outro tipo de remédio
estrutural. Eu só queria fazer um comentário, né, já que vocês estão comentando remédios estruturais no tema aqui que a gente está abordando, que são integrações verticais, no guia especificamente da CMA tem esse conceito novo, né, que é o Substantial Lessening of Competition, e você não tem mais safe harbors, né, tipo assim, como é que eu vou saber agora qual remédio estrutural que eu tenho que aplicar enfim, como é que eu vou desinvestir adequadamente agora com essa informação desse guia que não me dá nenhum market share para ter uma noção de qual que seria, sei lá, avaliar um risco de um negócio. Então, assim, é uma questão que se complicou, assim, na minha opinião. É um guia, assim, que inclusive, aparentemente, assim, a gente olhando toda a tendência dele, é um guia que aumenta não só o custo processual para a autoridade, como também, na minha opinião, né, gera uma incerteza muito grande para o mercado sobre como proceder em certas aquisições, né? Teve um comentário já, eu estava revendo aqui minhas anotações sobre esse caso que eu mencionei, que as partes desistiram da operação. E teve um outro caso que a gente olhou também, que foi o WebJet, se não me engano, que as partes também desistiram, né, Camila, se me corrige se eu estiver errada, nos Estados Unidos. Foi exatamente isso. Que a negociação dos remédios comportamentais chegou a tal ponto que para as partes inviabilizava a operação. Essa do Thermo Fisher Roper, além de, enfim, governança e firewalls de acesso à informação, tinha uma discussão sobre contratos friends, né, não discriminatórios com outros clientes. Então, é isso. E nesse da WebJet, na verdade foi a Aerojet com Lockheed, acho que foram esses os nomes. Um ponto importante foi que o mercado era considerado muito importante para a segurança nacional, que era de fabricação de mísseis e a aquisição de uma empresa pela outra, que era uma fabricava o míssil e a outra fabricava um tipo de componente desses mísseis, ia evitar com que as pessoas com que outros concorrentes pudessem atuar nesse mercado e ia ser um problema para a segurança nacional dos Estados Unidos. E, então, não teria remédio nem comportamental nem estrutural suficiente para poder aprovar essa operação. Pessoal, perfeito. Eu vou ter que interromper a discussão. Infelizmente, tem muita conversa, tem muito assunto, tem muitas óticas, né, para se tratar. Em integração vertical são casos normalmente mais complexos e, enfim, temos muito trabalho pela frente. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos vocês até esse momento, trabalho super relevante do time que fez parte, que se engajou e, né, arregaçou as mangas, e foi muito, muito bom ver o trabalho de vocês e a apresentação. Vivian, você quer comentar alguma coisa? Também queria agradecer a presença de todos e dizer que a gente tem mais episódios, né, dessa série, porque os próximos são sobre a jurisprudência nacional. Bom, obrigada, pessoal, muito obrigada pela audiência.